E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana. Então, vamos começar agora uma aula sobre reações orgânicas, tá? Do jeito que a gente conseguir aqui. Então, vamos começar falando dos tipos de reações, né? Já falamos dos tipos de reação que nós temos dentro da orgânica. Vamos falar sobre as reações de adição, tá? De todos os tipos de reações de adição que nós temos. Depois nós passamos para os outros tipos. Então, revisando o que a gente começou a ver na aula passada, porque nós chegamos já na reação de hidrogenação, né, na adição de hidrogenação. Mas vamos revisar, retomar novamente. Então, as reações de adição, elas acontecem em compostos com insaturações. Isso é muito importante a gente lembrar, tá? Então, nas insaturações, o que é insaturação? Quando eu tenho um carbono que faz dupla ou tripla ligação, tá? Então, eu vou estar rompendo as ligações π, porque elas são menos estáveis, né? São instáveis, tá? E a ligação, então, π, ela está sujeita a reagentes eletrofílicos, tá? Então, a reação vai ser do tipo eletrofílica. Falamos dos três tipos de reações que nós temos, que seriam as reações radicalares, né? Nucleofílicas e eletrofílicas. Já vou retomá-las de novo aqui para vocês. E já coloquei uma outra informação que nós vamos falar um pouco mais pra frente, né? Mas para vocês saberem que o eletrófilo, então, ele é uma base de Lewis, tá? As teorias ácido-base, lembra? De Arrhenius, de Bronsted-Lowry e de Lewis, tá? Então, usando aquela teoria da química inorgânica, né? A gente coloca aqui para os compostos orgânicos, o eletrófilo, então, é considerado uma base de Lewis. Então, vamos retomar esses conceitos para a gente poder entender aqui o que a gente está falando, tá? Então, as reações orgânicas, como que elas acontecem, tá? Primeira forma de acontecer uma reação orgânica é através de radicais livres, tá? Uma reação radicalar, ok? Então, o que é um radical livre? É uma substância que possui uma valência livre. Beleza, mas o que é uma valência livre? É o cara que não completou o octeto, é o cara que tem um elétron desemparelhado, certo? Então, a reação radicalar, ela vai acontecer quando eu tenho uma quebra ou uma cisão da minha ligação e ela tem um mesmo tanto de elétrons sendo distribuído para os dois átomos que fazem parte aqui dessa ligação. A gente chama então essa cisão de homolítica ou de homólise, tá? Homo de igual, né? Porque, ó, tem o mesmo tanto de elétrons aqui e aqui, ok? Então, a cisão homolítica, ela vai acontecer nas reações radicalares. E eu tenho aqui os elétrons, então, distribuídos de forma igualitária para os dois átomos, ok? Então, não estamos ainda falando, né, da reação propriamente dita. Estamos definindo uma reação orgânica do tipo radicalar, certo? Qual que é o outro tipo de reação? É a reação, então, ou eletrofílica ou nucleofílica. O que isso significa? Nesse caso, eu não vou ter, então, os átomos recebendo a mesma quantidade de elétrons. Não vai ser homólise, né? Vai ser uma heterólise aqui. Nesse caso, do exemplo, o átomo B é que ficou com mais elétrons. Ou seja, o A ele se tornou um cátion, porque o cátion é o íon que perde elétrons. E o ânion, no caso, vai ser o B, porque ele já tinha os elétrons dele completinho aqui e ainda ganhou um a mais, tá? Então o A perdeu elétrons e o B ganhou elétrons. Como que a gente chama, então, esses dois caras agora aqui dentro das reações orgânicas? O cara que perdeu elétrons, ele vai ser chamado de eletrófilo. Lembra da explicação? Por quê? Porque o cara que é o eletrófilo, filos é amigo, ele é amigo do elétron, ele precisa ganhar elétrons, entendeu? Então, se ele perdeu elétrons, ele precisa ganhar elétrons, coitado, né? Pobrezinho, está muito positivo, precisa ficar mais negativo na vida, né? E o nucleófilo, por sua vez, olha ali o símbolo de Nu menos, tá? O nucleófilo, ele é o cara que ganhou elétrons, então ele está muito negativo. Por que ele é nucleófilo? Filo é amigo, amigo do núcleo. O núcleo tem o quê? Prótons, certo? Então o nucleófilo é o amigo do núcleo. Ele é o cara que precisa ficar mais positivo. Ele tem afinidade pelas cargas positivas, tá?
E o cara que é o eletrófilo, ele é amigo do elétron, ele precisa de cargas negativas. Até aqui tudo bem? Conseguiram entender? Tá? Então, o eletrófilo, ele é considerado um ácido de Lewis. Por quê? Porque segundo a teoria de Lewis, ácido é uma substância que tem que recebe, né, não que tem, que recebe pares de elétrons, ela tá faltando elétrons, tá? E segundo Lewis, da mesma forma, base é aquela substância que tem pares de elétrons disponíveis para doação, tá? Lembra da teoria de Arrhenius? O que era ácido? É aquele composto químico que tem o H+, como único cátion numa reação, né, em solução aquosa. E o que era base? Base é aquela substância que em solução aquosa libera como único ânion a hidroxila, né, o OH-. A teoria de Lewis é diferente, tá? Muitos vestibulares acabam não cobrando, mas alguns sim. Por exemplo, a UEM, ela cobra a teoria de ácido base, né? As teorias mesmo, né? Do tipo assim, molécula tal é um ácido de Lewis, molécula tal, ela é uma base de Lewis porque ela doa um par de elétrons, tá? Então, é importante a gente saber, dependendo do vestibular que a gente pretende cursar, essas teorias ácido-base são bem cobradas, certo? Então, o eletrófilo é um ácido porque ele tem um par de elétrons, né, para receber. E o nucleófilo é uma base porque ela tem um par de elétrons para doar, entendeu? Por causa daquela cisão heterolítica ali em cima, ok? Eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês entenderem de nucleófilos e de eletrófilos. Por exemplo, nucleófilo comum, amônia. E por que a amônia seria um eletrófilo, tá? Ou desculpa, um nucleófilo? Porque ó, a amônia ela tem um par de elétrons disponível aqui, tá? Ela pode, no caso aqui, doar esse par de elétrons, né? Porque, ó, quando você pensa no nitrogênio, eu pus ele até de vermelho aqui, ó. Vou colocar aqui em cima, aqui do lado. O nitrogênio, ele tem 5 na última camada. Ele é da 5A, certo? Então ele liga 3 com os hidrogênios ali, ó, da amônia. H, H e H. Tranquilo? Só que esse par aqui está disponível, ó. Esse par não fez ligação com ninguém, tá? Então por isso que a amônia tem um par de elétrons disponível. Mesma coisa para o oxigênio da água. Como é que é a ligação da água, ó? Cada um dos elétrons do oxigênio estão aqui desemparelhados. Agora, a água tem 4 elétrons aqui, ó, 2 pares, né, que eu pus um do lado do outro, que estão disponíveis, tá? Então ela pode doar esse par de elétrons. Então, ó, o oxigênio, ó, ele tem 6 na última camada, porque ele é da família 6A, tá? Então, ó, ele tem um par e outro par que não se liga com ninguém. Então seriam pares de elétrons disponíveis para doar, ok? Os outros estão ligados com a água, tá? E a mesma coisa do cloro aqui, ó. Deixa eu mostrar antes de apagar. Nesse caso aqui é Cl-. Então, ou seja, ele é um cloro que já completou os 8 elétrons da última camada e tem uma carga negativa, ou seja, ele tem um elétron excedente sobrando para poder se ligar com outro átomo, por exemplo, como ele faz com o sódio, né? Então tem um elétron sobrando porque ele é um íon, tá? Ok, pessoal? Tranquilos os exemplos de nucleófilos? Então tem pares de elétrons para poder doar, certo? E aí do outro lado eu coloquei ali os eletrófilos, que seriam então moléculas que precisam receber um par de elétrons, tá? No caso aqui, ó, como eu tenho um hidrogênio a mais, naquele processo quando a gente tem a ionização, né? Eu tenho a água e ela recebe o H do ácido. Então quando ela recebe o H desse ácido, ela ficaria H3O+. E aí nesse momento ela tá com carga positiva, ou seja, ela perdeu um elétron, né, como ela ganhou aquele hidrogênio. Então aí ela precisa receber um par de elétrons, tá? E eu coloquei aqui também outras moléculas para vocês compreenderem, ó. Por exemplo, C-O. Não necessariamente a molécula tem carga, tá? Ela nesse caso não tem carga, ela tem uma polaridade. Lembra da tabelinha de eletronegatividade? Von Clebrisky pH? Né? Vou até pôr aqui, ó. Senhora francesa. Von Clebrisky pH. Tô escrevendo na minha televisão, gente. Topíssimo, né?
Então, ó, essa daqui é a ordem de eletronegatividade dos elementos químicos. Aqui é a maior eletronegatividade e aqui é a menor, tá? Então, veja, olha a diferença de eletronegatividade do carbono para o oxigênio. Olha aqui, ó, o oxigênio é um dos mais eletronegativos da tabela, só perde para o flúor. E o carbono lá atrás, tá? Então, nós temos uma diferença aí de polaridade de eletronegatividade, certo? Então, nesse caso, né, essa molécula aqui, como tem essa diferença de polo, ela tenderia a receber um par de elétrons, né? Certo? Até porque o carbono ali, né, ele está fazendo as duas ligações. Aqui é a mesma coisa. Como eu tenho uma diferença de eletronegatividade aqui, essa molécula tende a receber um par de elétrons, ok? Então aqui não seria uma carga, né? O carbono não tem carga aqui nesse caso, tá? Então aí no caso, ele pode receber um elétron pela diferença de eletronegatividade, ok? Então alguns exemplos aí de eletrófilos e nucleófilos, tá? Tem a ligação dupla ali, né, também entre o oxigênio, né, e o carbono, certo? Então esses seriam alguns exemplos aí para vocês entenderem. Beleza? Então vamos começar agora a falar das reações propriamente ditas. Então são reações preferencialmente eletrofílicas, certo? Vamos falar do primeiro tipo aí que a gente já comentou em sala. Reações de hidrogenação, importantes na indústria, né? Para produzir, né, a gordura vegetal hidrogenada, né? Muito utilizada aí, né, para fabricação de margarinas, né? Óleo vegetal, tá? Então, o que seria a hidrogenação? É a adição, então, de uma molécula de hidrogênio, de gás hidrogênio, H2, tá? Como que ela vai acontecer, então? Na presença, geralmente, de um catalisador e sob alta pressão, certo? Então, veja aqui, ó. Eu poderia representar isso aqui como H2, tá? Mas eu já pus a molécula aberta para você poder compreender. O que esse H faz? Cada um desses Hs entram em um dos carbonos que estão aqui e rompe a ligação dupla. Essa ligação dupla sai. Tranquilo, então, essa parte? Bem sossegado da gente entender, né? A reação de hidrogenação aí no caso dos alcenos, tá? Vamos ver agora como é que acontece a reação de hidrogenação em outros tipos de átomos. Por exemplo, em outros tipos de ligações orgânicas, né, nos alcinos. Lembra que precisa da insaturação, né? Aqui agora eu tenho ó, o etino. E aí aqui eu tenho duas formas dessa reação acontecer. Ou a gente vai ter uma hidrogenação total ou uma hidrogenação em etapas, tá? Ou eu faço com 2 mols aqui de H2 de uma vez. E aí se eu tenho 2 vezes 2, eu tenho 4 átomos de H. Certo? Então eu vou inserir 4 átomos dentro dessa molécula. Certo? Tranquilo? Então a hora que eu coloco aqui, ó, vai 2HH para um lado e 2HH para o outro. Olha os Hs aqui, ó, sendo inseridos dentro dessa molécula. Eu tinha uma ligação com H e 3 aqui. 1 mais 3 dá 4. Agora eu tenho 1 mais 1, 2. E os 2 hidrogênios que foram inseridos fecham as 4 ligações do carbono. Certo? Isso quando acontece de uma vez. Essa seria a hidrogenação total. Ou a gente pode ter a hidrogenação parcial que acontece em etapas. Eu coloco 1 mol de H2, formo um produto na primeira etapa, depois eu coloco mais 1 mol de H2 e formo outro produto na segunda etapa. Tá? Então como que acontece? Da mesma forma, gente, do mesmo jeitinho, ó. Eu tenho H2 que é o quê? H com H. Um H vem para esse átomo, um H vem para o outro átomo. E aí a gente desfaz uma ligação, que seria a ligação da tripla. Beleza, então agora eu tinha o etino, eu tenho o eteno. Do eteno, ó, só mudei a posição dos hidrogênios aqui para poder desenhar no papel, né? Do eteno agora, eu vou reagir 1 mol de H2, que é outro HH. Então, novamente, eu insiro um H por carbono e tiro a dupla. Agora eu tenho um etano, certo? Vejam que as duas reações tiveram os mesmos produtos, mas uma acontece em etapas e a outra acontece de uma vez. Ok? Tranquilo aí? Entenderam? Se não entendeu, pausa e visualiza a molécula de novo, tá? Agora vamos falar da hidrogenação em alcadienos. Como que ela acontece nos alcadienos?
O que são os dienos? Compostos que têm duplas na mesma ligação, na mesma molécula orgânica, tá? Que no caso duplas, né, alternadas, tá? Não conjugadas. Da mesma forma, gente, ou eu faço a hidrogenação total quando eu tenho 2 mols, ou eu faço a parcial quando eu tenho 1 mol de cada um dos reagentes, tá? Não muda, o que vai mudar é porque o produto que eu vou formar, né? Mas a reação é praticamente a mesma. Então, olha ali. Eu tenho aqui, ó, uma molécula que tem 1, 2, 3, 4 carbonos e 2 duplas. Como que chama essa molécula? Acharam? Descobriram? Eu tenho 4 carbonos. Met, et, prop e but. É um but, mas tem dupla. Buteno, mas tem 2 duplas. Então seria um butadieno, tá? E eu tenho que indicar onde estão as duplas, tá bom? Nesse caso aqui, uma dupla no carbono 1 e uma dupla no carbono 3. But-1,3-dieno, certo? Mas enfim, não vamos nos preocupar com a nomenclatura aqui agora, vamos nos preocupar como que a reação acontece, tá? Então eu tenho 2 mols de hidrogênio agora, eu tenho 4 hidrogênios para serem inseridos. Muito fácil, ó. Vai um para cá, outro para cá, mais um para cá, outro para cá. 4. Retirei todas as duplas de uma vez. Então, quando eu tenho 2 mols de reagente, quando esse reagente está em excesso, eu consigo fazer a reação em uma única etapa, tá? E quando eu tenho reagente em falta, como que acontece? Então, ó, eu tenho a mesma molécula e eu tenho 1 mol. Primeira coisa que eu vou fazer, retirar a primeira dupla. Vejam, um hidrogênio entrou em cada uma das moléculas, tá? E essa primeira dupla foi retirada. Vejam que essa dupla aqui, ó, se mantém, tá? Na primeira etapa. Então, aí nós temos primeiro a adição 1, 2, ok? E aí, nós temos outra forma de acontecer também, tá? Ou ela pode prosseguir ou ela pode parar aqui, tá? Isso aqui no caso de um reagente em falta, tá? Ela não vai acontecer em etapa, ela para nesse produto aí, ok? Adição 1, 2. No segundo caso, eu tenho aqui 1 mol de hidrogênio e esse hidrogênio vai ser colocado em uma dupla e o outro na outra. Eles vão dividir, tá? E quando eles dividem, as 2 duplas são retiradas. Veja, as duplas aqui onde os hidrogênios entraram foram retiradas. E se insere uma dupla na molécula do meio, tá? No caso dos 4 carbonos, né? Eles retiram dos 2 carbonos que tinham e formam uma dupla aí no meio. Nesse caso aí, então, nós teríamos uma adição no carbono 1 e no carbono 4, tá? Que são os carbonos das extremidades. E essa adição 1, 4 é a que predomina, tá? É mais fácil para preencher os carbonos das extremidades, né? Adicionar, quebrar as ligações pi pelas extremidades do que quebrar só o carbono 1 e 2 ali, como a gente fez no primeiro caso, tá? Não interessa se eu adicionasse aqui, né? Esse aqui seria o 1 e 2, tá bom? Por causa da questão da onde está a posição da dupla, né? Pra gente dar nomenclatura. Correto, pessoal? Tranquilo? Bem de boas, né? Deixa enquanto você olha a tela aí, eu vou pegar um álcool aqui, que não é álcool em gel, né? É álcool normal. Participação especial do gordura ali no fundo latindo, né? Mas faz parte. Um caso especial aqui de hidrogenação. Ciclanos, tá? Os ciclanos, pessoal, a gente sabe que eles não têm duplas, tá? Mas ainda assim os ciclanos conseguem fazer reação de hidrogenação, tá? O que vai mudar no caso da molécula de ciclanos é o ângulo dessas moléculas, tá? Você pode verificar lá na tua apostila que tem essa explicação, essa foto, né? Dos ciclanos ali fazendo hidrogenação, ok? Vamos para o próximo caso, então. Então, terminamos aqui as reações de hidrogenação, adição de hidrogênio, ok? Agora nós vamos entrar num outro tipo de adição, que seria a halogenação. Se lá eu adicionava hidrogênio, aqui eu vou adicionar um halogênio. O que é halogênio? Halogênio, família 7A, tá? Família 7A ou grupo 17. E a gente representa geralmente por X2, quando a gente coloca numa molécula, tá? Quando a gente falou sobre os aletos, né, nós tínhamos essa representação do X2 aí para referir-se a um halogênio, porque não tem nenhum elemento da tabela periódica que é X, tá bom?
só tem o XE, que é o xenônio, né, não tem nada a ver. E aí eu coloquei na ordem aqui de reatividade, né? Olha o Focklin-Brinsky aqui de novo, né? Então, o flúor é mais eletronegativo que o cloro, que é mais eletronegativo que o bromo, que é mais eletronegativo que o iodo, família 7A. Flúor, cloro, bromo e iodo, tá? São os principais aí que vão reagir, tá? Qual que é a característica da molécula que eu vou formar na halogenação, tá? Eu vou formar uma molécula, então, vejam que todos eles é 2, né? Eles se ligam de forma covalente, substância simples, tá? Então eu vou produzir uma molécula dihalogenada, porque cada um deles tem 2, né? É fácil de entender. E ela é vicinal. Por quê? Porque eu nunca vou ter, nesse caso, um halogênio grudado no outro na mesma molécula, não vai entrar no mesmo carbono, vai entrar um em cada carbono. Deu para entender? E geralmente essa reação vai acontecer a frio e na presença de um catalisador, que é muito usado geralmente, o CCl4, tetracloreto de carbono, composto tóxico, tá? Para nós seres humanos. Então vamos ver como é que acontece uma reação de halogenação. A gente geralmente dá o nome do próprio halogênio que está sendo utilizado. Então a halogenação pode ser de fluoração, cloração, bromação, tá? Então aqui já colocamos o exemplo com um bromo, o bromo é Br2. Tá? O que o bromo está fazendo? A mesma coisa que o hidrogênio fazia no exemplo anterior. Está entrando em cada um dos carbonos que nós tínhamos aqui, no caso do eteno. Então vejam que as regras não mudaram. Ainda preciso de insaturações, só que em vez de hidrogênio vai entrar agora um halogênio, tá? Bem tranquilo, bem sossegado de entender, ok? Então, ó, entrou um bromo, agora eu transformei esse eteno em o quê? Um dibrometano, né? Agora tenho 2 bromos. Veja aqui a condição, ó. Uma molécula dihalogenada e vicinal. Eu nunca vou adicionar, no caso assim, ó, né? BR no mesmo carbono. Não, ela sempre é vicinal, certo? E o bromo aqui, ó, ele ainda tem uma condição especial aí, uma coisa interessante para se comentar, que na presença do tetracloreto de carbono ele fica vermelho. Então, se numa amostra que eu colocar um hidrocarboneto e colocar o bromo, né, e ela descolorir, ela indica que eu tenho alcenos, ou seja, o bromo então ele vai se ligar ao alceno e vai fazer a reação de bromação. Por isso que ela descolore, porque se não tivesse o alceno, o bromo não ia se ligar e não ia ficar vermelho, certo? Quer dizer, não ia ficar vermelho, não ia descolorir, né? Se o bromo não se ligasse, ia ficar vermelho, né? Então, como o bromo se liga, ele se desfaz, ele entra na molécula e a reação ali, né? A amostra fica descolorida. Interessante, né? Legal essa exceção aí, né? Essa forma de identificar aí alcenos dentro de um composto químico, tá? Então, halogenação. Essa de alcenos. Vamos falar agora da halogenação em alcinos e em alcadienos. Vamos adicionar esses compostos nesses outros compostos orgânicos agora, nessas outras moléculas. Então, nos alcinos, tá? Primeiro, de novo, ó, a gente tem adição parcial ou total. Como é que seria a adição no caso parcial? Cl2, que seria Cl. E aí aqui, ó, eu vou quebrar uma das ligações. Vejam, de novo, é um dialeto vicinal. Eu nunca adiciono no mesmo carbono, tá? E aí eu obtenho um composto com dupla. Se ele tinha tripla, era um alcino, agora ele vira um alceno, tá? Eu posso continuar essa reação se eu quiser, tá? Seria o caso aqui da adição total, né? Eu já coloco direto, ó. A halogenação total já vai direto com 2 mols, mas eu posso obter o alceno, eu posso obter o alcano aqui, né? Na verdade não seria um alcano, seria um aleto, né? Então, ó, já tenho aqui, né, um cloro adicionado dessa molécula aqui, ó, e agora eu vou adicionar um para cada hidrogênio. Vamos agora falar da reação de halogenação nos alcadienos, tá? Quando a gente tem, então, o reagente de novo em excesso, eu tenho como tirar então as 2 duplas, né? Então eu entro aqui 2Br2, né? Vai ser 4Br, então eu estou adicionando 4 átomos de Br, né?
Então vai um para cá, outro para cá, um nesse carbono e outro nesse carbono. No final eu fico com 4 átomos de bromo, certo? E quando eu tenho reagente em falta, tá? De novo, a reação que eu vou ter preferência vai ser carbono 1 e 4, tá? Por quê? Porque daí eu faço com que essas duplas das extremidades sejam tiradas, e pelo fenômeno da ressonância dessas duplas, né, muito parecido lá com o fenômeno do anel aromático, né, a gente consegue deixar essa dupla no carbono do meio, ok? Então, ó, a gente faz com que eu tenha um Br2 e não 2 como eu tinha aqui, né? Então, dessa forma, eu vou ter um bromo que vai entrar nesse carbono aqui, tirando essa dupla, e um bromo que vai entrar nesse carbono aqui, retirando essa dupla, tá? Então fica um bromo no carbono 1 e um bromo no carbono 4, certo? Pessoal, isso aqui vale para cloro, para iodo, para flúor, tá? Como a gente for representar, tá bom? Isso aqui é só uma forma de representar, usando o bromo como átomo aí de halogênio, ok? Tranquilo? Aí aqui também temos um caso especial de halogenação, que seria o anel aromático, ok? Gente, anel aromático, a gente vai ver depois que a reação preferencial do anel aromático é a reação de substituição, tá? Eu substituo os grupos que estão fora do anel aromático e não mexo com ele. Então essa reação aqui é muito difícil de acontecer, a halogenação. Ela precisa de alta pressão, de altas temperaturas, né? Mas eu posso transformar um anel aromático num ciclo, tá? Quando eu faço a halogenação. Então ele seria assim, né? Tiro essas duplas, né? Porque o anel aromático tem duplas. E aí ele se transforma num ciclo, né? Por exemplo, com cloro. Tá? Entrando aqui nessas moléculas e retirando essas duplas ligações, ok? Mas é difícil, não é a preferência do anel aromático, tá? É a mesma coisa, né? De você decidir aí, né? Você prefere comer maçã ou bolo de chocolate, né? Eu gosto dos dois, mas, né? Se tiver um bolo de chocolate, melhor, né? Tinha que ter um exemplo de comida, obviamente, né, gente? Então, o anel aromático é mais ou menos a mesma coisa. Essa reação aí de halogenação é maçã, né? E a reação de substituição é bolo de chocolate com cobertura e calda recheada também, né? Recheio, né? E cereja em cima, tá? Então ele prefere fazer a reação de substituição, certo? Vamos para um outro tipo, estamos acabando, olha que top, tá? Vamos falar agora da hidroalogenação ou de ácidos halogenídricos. O que seria esse tipo de adição? É a adição em que eu vou adicionar um hidrácido. Olha aqui, ó. Hidro vem de hidrogênio. E halogenação vem de flúor, cloro, bromo, iodo. Lembra? Tá? Os halogênios. Olha o X aqui de halogênio, né? Não é X2 porque eles estão ligados agora. Então, eles não estão fazendo ligação covalente entre eles, substância simples. Eles estão se ligando com H. Então, vai ser HI, HBr, HCl, HF, tá? Já coloquei eles aqui na ordem, né? De reatividade, né? Eles são hidrácidos, ácidos inorgânicos, tá? E agora eu vou adicionar essas moléculas dentro de um composto orgânico, tá? Ácido iodídrico, ácido bromídrico, ácido clorídrico e ácido fluorídrico, tá? Lembrando que o ácido iodídrico, ele é considerado moderado, né? Então, temos os hidrácidos aqui. Eu pus um exemplo aqui desse canto, ó. Eu tenho um eteno de nova condição de dupla. Agora, não vou inserir nem hidrogênio nem halogênio. Vou inserir um hidrohalogênio, um hidrácido, né? Um ácido inorgânico aí que não tem oxigênio, por isso que ele chama-se hidrácido, certo? Então, beleza. Eu vou colocar o hidrogênio num carbono e o cloro no outro. Pronto, tirei a dupla, ok? Tranquilo? Não tem muito erro, né? Só que aqui nós temos uma regrinha a ser seguida. Agora, nós temos
compostos diferentes para serem adicionados nos carbonos. Antes a gente tinha só H, depois a gente tinha só halogênios. Agora tem um H e um halogênio. Então, por exemplo, eu tenho um composto aqui agora com 3 carbonos, met, et, prop, é um propeno, tá? E agora, aonde eu vou colocar esse hidrogênio? Nesse carbono aqui da dupla ou nesse carbono aqui da dupla? E o bromo? Eu boto aqui ou aqui, tá? Tanto faz, né? Não, aqui nesse caso não tanto faz, porque eles são compostos diferentes, tá? Então eu tenho que seguir uma regrinha aqui agora para fazer a adição de hidrácidos, tá? Dentro de uma molécula orgânica. Então teve um senhor muito importante aqui pra gente, né, dentro da química orgânica, que é o Markovnikov, é o sobrenome dele, né? Ele fez esse estudo de hidrologenação. Então o que ele diz na regra dele, então? Tá? Como é que eu vou saber se o H vai entrar nesse carbono da dupla ou nesse? Como é que eu vou saber se o Br vai entrar nesse carbono da dupla ou nesse, tá? A gente vai seguir a regra de Markovnikov. E o que diz a regra de Markovnikov? Vocês lembram daquela música que tinha antigamente do bom, xibom, xibom, bom, bom? É da época de vocês, né? Bom, xibom, bom, bom, né? E tinha uma parte muito filosófica, muito poética, né? É muito, sei lá, socialista, capitalista no meio da música, que falava assim: onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre, né? E o motivo todo mundo já conhece, né? E enfim, essa era a philosophations da música, né? Então a regra de Markovnikov basicamente segue esse philosophation da música. O rico cada vez fica mais rico e o pobre fica cada vez mais pobre. Mas quem que é o rico aqui? É o hidrogênio. É o hidrogênio, nós estamos falando do hidrogênio, tá? Então, quem é mais rico de hidrogênios aqui na dupla? Aqui é um CH2 e aqui é um CH, né? Porque, ó, esse aqui tem 2, 3 ligações mais o hidrogênio 4. Esse aqui tem 2 mais 2, 4. Então, quem é o cara mais rico de hidrogênios aqui? O CH2. Então, o rico cada vez fica mais rico. Então, o hidrogênio é adicionado aqui. E o pobre cada vez fica mais pobre. Bem-vindo o bromo, né? É por uma questão de eletronegatividade, mas essa música dá muito certo para você saber como fazer a reação, tá? A regra de Markovnikov. Então, vamos ver o que a regra diz, tá? Em uma reação de adição, que é que nós estamos estudando, o átomo de hidrogênio, ele é nossa referência, tá? É adicionado preferencialmente ao átomo de carbono mais hidrogenado da dupla. A reação vai acontecer sempre na dupla, né? Então, eu tenho que fazer a adição na dupla ligação, ok? Certo? Então, ó, naquele exemplo que a gente falou agora, né, nessa molécula ali que eu coloquei na outra página, como que a gente vai fazer a adição? Seguindo a regra de Markovnikov. O rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre, tá? Então, essa molécula, então, vai adicionar o hidrogênio aqui, ó, vai ficar um CH3, né? E aqui um CHBr, certo? Então, gente, pegou uma reação de hidrohalogenação, você vai procurar regra de Markovnikov, tá bom? Para saber como que você vai adicionar nessas duplas aí, tá? E sempre lembrando, o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre, tá? Nós temos uma exceção, uma única exceção. A exceção com XC, né? Não vamos escrever errado, por favor. E com C cedilha. E acentinho, tá bom? Não esqueçam. Qual que é a exceção? É quando a gente tem o ácido bromídrico, que é o HBr, na presença de um peróxido. Nesse caso, peróxido de hidrogênio, tá? Aí nós chamamos de regra anti-Markovnikov ou também de regra de Karash. Aqui é, né, eu coloquei aqui porque eu escrevi o nome dele meio errado, né? SCH, é o Karash, tá? O que o Karash fez? O Karash, ele estudou, né? Esse cientista estudou que quando a gente tem uma reação acontecendo em meio, né, com peróxido na presença de luz, o ácido bromídrico, ele não vai seguir a regra de Markovnikov, ele vai se ligar de outra forma. O contrário, aqui o rico divide, né, é mais Robin Hood assim, né, o Karash.
aqui vai dividir, né? O hidrogênio não vai para o carbono mais hidrogenado, ele vai para o outro. Então, ó, o hidrogênio nesse caso, nessa exceção, ele vai para cá. E o bromo entra no carbono mais hidrogenado, certo? Então é uma exceção, gente, tá bom? E essa reação, ela não vai ocorrer com o ácido iodídrico, o ácido clorídrico, tá? Ácido fluorídrico, porque o cloro, o iodo, né? Eles são instáveis na presença dos peróxidos, tá? Isso é uma exceção e acontece só com o bromo, certo? Vou deixar aqui para vocês darem uma olhada ainda aqui na tela. Como funciona a regra de Markovnikov, e aqui no caso, isso daqui ó, é formado pela regra de Karash. Tranquilo? Certo? Entenderam? É questão de voltar, ver de novo e sempre lembrar da regra de Markovnikov. Como que você vai poder realizá-la? Se você... Não, errei de novo o nome do cara, coitado. Se você treinar, se você fazer exercícios, ok? Vamos então agora falar da hidrogenação nos alcinos. Como que acontece então a hidrogenação nos alcinos? Mesma coisa, continua seguindo a regra de Markovnikov, ok? Então, ó, eu tenho aqui um hidroalogênio, seria um hidrácido, tá? Como é que eu vou fazer a adição? Aqui no caso eu tenho só 2 carbonos e eles têm o mesmo número de hidrogênios. Eu não preciso me preocupar com essa questão aí do mais rico e do mais pobre. Tá todo mundo igual aqui, né? Aqui tá tudo bem comunista, né? Tá tudo bem dividido. Então o que que a gente faz? Coloca whatever, né? Vou colocar esse daqui aqui e esse daqui nesse carbono aqui, certo? Pronto, quando eu adicionei um de cada um, imagina que fosse um H2, né? Imagina que fosse um Cl2. Eu vou tirar uma das ligações da tripla, então agora eu fico com uma dupla, ok? Beleza. Agora eu tenho esse composto com dupla e eu posso colocar mais um mol desse ácido para fazer a adição total, tá? Ele pode parar lá no alceno para obtenção de um alceno ou ele pode chegar aqui na adição total, ok? Então, quando eu coloco, né, agora sim, agora eu tenho uma diferença de hidrogênios aqui, né? Vejam, esse cara aqui é mais rico, esse é mais pobre. Então, o hidrogênio, seguindo a regra de Markovnikov, ele vai para o carbono mais hidrogenado. E o cloro, então, fica no pobre. O rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Olha o que acontece. Agora eu tenho um dialeto que não é mais vicinal, ele é gêmeo, tá? Por quê? Porque eles estão os 2 átomos no mesmo carbono, certo? Aqui ele põe de uma forma simplificada, se eu já começar com 2HCl, tá? O que vai acontecer? Eu vou formar da mesma forma, né? Tirando aqui as duplas, né? A dupla e a tripla, né? No caso, as duas ligações pi. Eu vou formar então aqui, ó, uma molécula que tenha os 3 hidrogênios aqui. Vem pra cá, amor. A mãe tá falando aqui. Esses 2 estão tristes, esses 2 não? Não, esses não estão tristes. Ninguém tá triste, tá todo mundo feliz aí, porque eles estão se ligando. Né? Tá todo mundo feliz. Pode ir lá brincar agora, gente. Que a mãe tá terminando, tá? Não, mãe. Se os pretos estão tristes e os vermelhos estão felizes aqui. Ah, tá. Pode ser. Às vezes eles estão, realmente. Um feliz e um triste. Porque um tá aqui sozinho e o outro não. Verdade, ó. Tá vendo que bela conclusão, né? Mas aqui é o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. Ok? Então aqui, tá? De forma simplificada, a gente já tem a reação ocorrendo de uma vez. De novo, ó. Representando aqui. Eu tenho um dialeto gêmeo e não é vicinal, ok? Certo? Participações especiais aí no meio da aula, né? Isso faz parte. A gente vai se virando conforme a gente consegue, né? É importante não parar, tá? E agora o último caso aqui pra gente finalizar. Uhul! Caso de hidratação. Gente, o que é hidratação? Hidratação é a adição de quando você vai se hidratar. Adicionar água, ok? Vamos adicionar agora uma molécula de água dentro do meu composto. Agora não é mais um halogênio, é a água. Lembrando que a gente representa a água como isso aqui, ó.
Seria o H+, ou H-, né? Então eles formam aí o HOH, tá? Pra gente poder entender. Perdão. E como que a gente faz a ligação da água dentro de uma molécula? Ué, não tenho duas coisas diferentes novamente? Vou adicionar seguindo a regra de Markovnikov, tá? Então nesse caso aqui de novo, ó, coloquei um eteno, né? Desculpa, um eteno, eu falei etino, tá? Coloquei aqui um eteno, 3 carbonos. Onde vai entrar o H do OH? Rico, cada vez fica mais rico. Então, seguindo a regra de Markovnikov, o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado da dupla, porque esse tem 2 e esse tem 1, né? Como se fosse CH1, certo? E o OH vai entrar onde? Aqui, ó. E aí nós tiramos essa dupla e formamos um álcool, que eu até já pus o nome aqui embaixo, né? É o metietprop. E eu falei aqui errado, né? Aqui é um propeno, tá? Eu ia falar propino, né? Tô vendo 2 aqui, né? Não é. Um propino, um propeno, e agora eu formei o propan-2-ol, ok? Formei um álcool, certo? E isso acontece hidratação nos alcenos. E nos alcinos? Geralmente, a hidratação de alcinos vai acontecer em meio ácido, principalmente com a presença de ácido sulfúrico, tá? E com o catalisador mercúrio, ou mercúrio 2, tá bom? Porque o mercúrio também tem NOx variável, ok? E aí, pessoal, aqui nós temos uma coisa muito interessante que a gente vai formar na primeira etapa aqui de hidratação de alcinos, um enol. Olha aqui, eu tenho um alcino, aqui no caso, agora sim, um etino, tá? Então aí, ó, eu vou colocar o H em qualquer carbono, porque aqui eu tenho um hidrogênio por carbono, não me interessa agora qual. Eu vou seguir a regra de Markovnikov a partir de 3 carbonos, tá? E o OH? O OH vai entrar no outro em que eu não tiver entrando o hidrogênio. Então o OH vai entrar aqui, ó, por exemplo, né, ó. Certo? Quando eu inseri 2 moléculas, eu retirei a ligação pi da tripla e formei uma dupla. Olha como vai ficar. Ah, formou um álcool. Não, toma cuidado. Aqui eu tenho OH ligado a um carbono de dupla. OH ligado a carbono de dupla é enol. Álcool é OH ligado a um carbono simples. OH ligado a carbono de dupla, diretamente, né, um carbono de dupla é um enol. E quando eu tenho OH ligado a um anel aromático, fenol. Já ouvi vocês respondendo aí no pensamento, tá? Então aqui, ó, nessa molécula intermediária, eu formei um enol. Mas como a gente já disse lá em isomeria, o enol, ele é uma molécula o quê? Totalmente instável. É um caso aqui, né, da isomeria, né? A tautomeria, forma os tautômeros, né? O enol vai me dar origem ao quê, então, nesse caso? É como se esse hidrogênio aqui, ó, esse hidrogênio aqui do álcool, ele fosse pra cá, né? Porque, ó, eu vou perder a dupla ligação da molécula e formar aqui, nesse caso, C-OH. Que função orgânica que é essa? Um aldeído, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho um aldeído. No exemplo abaixo, ó, quando eu colocar, nesse caso aqui tem 3 carbonos, né? Isso, então aqui é um propino. O que eu vou fazer? Agora eu tenho que seguir a regra de Markovnikov. Eu tenho um carbono pobre e um carbono rico. Então o H entra no rico e o OH entra no pobre, certo? O que eu fiz de novo? Ó, eu tirei uma das ligações triplas e deixei na dupla. Olha aqui. Formei novamente um enol, ó, OH ligado a carbono de dupla, certo? E aí essa molécula no equilíbrio químico, ela vai formar uma OH, quer dizer, O, né, C-O ligado a carbono, né, secundário, tá? Cetona. Então eu vou formar aqui no caso dos alcinos o equilíbrio aldenólico, tá? Vai formar aí, então, ou aldeído ou cetona quando eu hidratar essas moléculas, certo? Então, retomando, na hidratação, quando eu tiver alcenos, eu vou formar álcoois, nessa inserção, né, de água, e quando eu tiver alcinos, eu vou formar aldeídos e cetonas, porque eu formo um enol e o enol participa do equilíbrio aldenólico ou cetoenólico, ok? É isso, gente. Terminamos as reações de adições, tá? Beijo, estudem
né? E se cuidem que na próxima aula a gente vem com as reações de eliminação, tá? Isso aí.